Oiê! Meu nome é Virgínia, eu sou maquiadora profissional e influenciadora digital da Miss Friend. E hoje eu tô aqui para fazer um tutorial dessa make com um passo a passo completo para iniciantes. Então vem comigo e bora pro vídeo. O primeiro passo é você hidratar a sua pele. Eu tô usando esse pincel Duo Fiber da coleção Mary Ann da Miss Friend. Lembrando que minha pele já estava limpa e a preparação de pele para receber a maquiagem é indispensável se você quiser uma maquiagem com durabilidade e que não vai agredir sua pele nem causar espinhas. Em seguida eu já posso passar a base. Eu vou usar essa esponjinha da Miss, que vocês podem ver que ela tá até sujinha de tanto que eu uso ela. Vou espalhando a base com a esponjinha normalmente, sempre com batidinhas, nunca arrastando a base. Se você arrastar, vai arrastar também toda a preparação de pele que fizemos embaixo. Por isso, sempre importante espalhar com batidinhas todos os produtos, principalmente cremosos. Já venho aplicando meu corretivo de iluminação, que é um corretivo um pouco mais claro do que o meu tom de pele. Eu espalho ele com a mesma esponjinha de antes, e os pontos para iluminação são sempre o centro do rosto. Então eu apliquei abaixo dos olhos, no queixo e na testa. Esse passo vai ajudar a trazer mais luz ao nosso rosto e ir harmonizando as sombras, que eu vou explicar mais sobre isso lá no passo do contorno. Venho com a esponjinha triangular de veludo para selar a pele com o pó solto e percebam que antes de eu aplicar o pó, eu voltei com a esponjinha de base abaixo dos olhos para tirar qualquer acúmulo de produto que possa ter ficado nas linhas. Todo produto cremoso ele tem que ser selado com o pó depois, para dar mais durabilidade e principalmente para quem tem pele oleosa. Quem tem pele seca tem que selar também, mas com menos quantidade de produto. Então, em vez de usar a esponjinha de veludo, se você tiver pele seca, pode vir selando direto com o pincel, que ele não vai deixar a pele muito mate. E também uma dica que eu sempre gosto de passar a mão pelo rosto depois de selar para sentir se eu selei bem todas as partes. Venho com um pincel grandão de pó também da coleção Mary Ann e como eu apliquei o pó com a esponjinha de veludo, geralmente fica um excesso de pó no rosto, então o pincel ele vai servir para varrer todo esse excesso que pode ter ficado no meu rosto. E também eu gosto porque já vai polindo e dando um acabamento mais aveludado. Pele selada, agora esse é um pincel bem menor que o de pó, mas bem fofinho também, que vai servir para fazer o contorno. Pego o contorno, tiro o excesso do pincel e venho com o cabo do pincel e faço um caminho lá da parte de cima da orelha até a boca. É assim que você vai achar o local exato para fazer o contorno. Sempre lembrando de deixar uns 2 ou 3 dedinhos de distância da boca quando for aplicar o contorno. Venho aplicando primeiro na extremidade do rosto e vou esfumando direção à boca. Se você quiser, pode fazer esse biquinho de peixe também, se achar que vai facilitar a localizar o contorno. Lembrando de sempre esfumar dessa linha para cima, jamais dessa linha para baixo, senão o contorno, em vez de levantar o formato do seu rosto, vai derrubar e não vai ficar legal. Eu gosto de vir esfumando nesse movimento de batidinhas arrastadas. Além dessa lateral do rosto, eu aplico também o contorno na testa, bem rente à raiz do cabelo mesmo, e se você quiser, pode aplicar no nariz também. Tiro o excesso de produto do pincel na mão e com esse mesmo pincel eu vou aplicar o blush um pouco acima de onde eu apliquei o contorno. Não tem problema se acabar passando um pouco por cima desse contorno, só não pode ser totalmente em cima. A gente tem que ver o contorno e o blush. O blush eu gosto de aplicar sempre na diagonal, mas se você quiser pode aplicar um pouquinho abaixo dos olhos e no nariz para dar aquele efeito de queimadinha de sol, sabe? Esse é um pincel maior do que um pincel de sombra normal e eu gosto de aplicar iluminador com ele, porque como tem as cerdas mais compridas, então ele acaba esfumando melhor. O iluminador eu aplico nas áreas mais altas do rosto, então bem na pontinha da maçã do rosto é um lugar praticamente obrigatório de usar o iluminador. Sempre dosando conforme o seu gosto. Tem gente que não curte muito iluminador, então nem precisa passar se for o caso. Gosto de aplicar também no arco do cupido, que é esse coraçãozinho da boca que deixa a boca mais arrebitada e volumosa, no queixo para trazer um viço para a pele e bem na pontinha do nariz para dar aquela arrebitadinha e um pouco também do que restou do pincel no centro da testa. Finalizo a pele com uma bruma, que vai ajudar a fixar melhor essa make e tirar aquele aspecto seco de pó.
Agora para os olhos, para esfumar eu vou usar esses dois pincéis, um maior e outro menor. Eu começo com o maior, aplicando esse tom mais claro de marrom. Pego a sombra com o pincel assim reto, tiro o excesso e começo esfumando a parte de fora do olho, o cantinho externo, com movimentos circulares quando eu quero expandir a sombra e de vai e vem quando eu quero mover a sombra de um lado para o outro. Com um pincel menor, eu pego um marrom mais escuro e vou esfumando mais rente a raiz dos meus cílios, assim vai dar mais profundidade no olho, criando esse desenho bem bonito. E sempre lembrando de quando for esfumar, segurar lá na pontinha do pincel para deixar a mão mais leve. Isso para quem tem dificuldade para esfumar é uma dica muito, muito valiosa, porque vocês vão ver que vai dar diferença na hora de esfumar. Gosto sempre de dar um acabamento esfumando a mesma sombra que eu usei na pálpebra abaixo dos olhos com aquele pincel menorzinho. Venho com esse pincel de aplicar sombra para dar uma iluminada nesse olho com uma sombra cintilante na pálpebra. Esse pincel se usa deitadinho assim mesmo, diferente do outro de esfumar, e eu vou aplicando no cantinho interno pro meio do olho, que já vai dar outra cara nessa make, já vai transformar numa make pra noite. Eu primeiro deposito a sombra e depois eu passo o pincel na minha mão para tirar o excesso de produto do pincel e conseguir esfumar essa sombra cintilante com as outras sombras marrons e tudo mais, assim para não ficar nada marcado e ficar bem esfumado. Gosto sempre de, antes de aplicar o cílios postiço, dar esse acabamento com um delineado bem rente aos cílios, nada muito exagerado, não tem segredo nenhum, é só um delineado fininho mesmo. Antes dos cílios, eu também aplico a máscara de cílios, que é totalmente opcional, aplicar antes ou depois do postiço. Eu só aplico antes para não sujar muito os postiços e eu conseguir reutilizar ele mais vezes. Um modo de colar os cílios já tem aqui no canal, então nem vou me estender muito nisso. E fiquem com o resultado dessa make. Agora me conta o que você achou dessa make. Lembrando que todos os produtos que eu usei aqui estão disponíveis lá no site da Miss Friend. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar a Miss Friend nas redes. Beijo!